Então, o Ministério da Economia prometeu para hoje o anúncio de uma lista com 17 estatais que devem ser privatizadas, que é uma ótima notícia. Vamos ver o tamanho dessa lista. Eu me refiro ao tamanho das companhias envolvidas, porque a gente viveu uma onda de privatização importante, uma onda nos anos 90 e 2000, e foi um negócio grande. Você teve US$ 1 trilhão em empresas estatais no mundo, recebendo, os estados recebendo para vender essas companhias. A América Latina vendeu 1/3 disso. É um negócio gigantesco. E todos os países que experimentaram a privatização, nós estamos falando de 75 países, o mundo tem 180, 190 países, melhoraram a qualidade do serviço público. Na Inglaterra, no México, no Peru. Sabe que a Rússia vendeu mais de 5.000 companhias estatais. Lá era uma coisa inacreditável. Mas é aquilo, o tempo de prestação de serviço melhorou, a qualidade do serviço melhorou em todos os setores. É preciso ser desonesto intelectualmente para não reconhecer que a privatização transformou para melhor a economia desses países. E por uma razão muito simples, quer dizer, o Estado empresário cumpriu um ciclo que foi mais curto em alguns países, mais longo em outros países, foi necessário para reconstruir a economia em vários setores, depressão da década de 30, pós-guerra, mas o papel do Estado é aquele de sempre, fiscalizar, ditar regras, orientar o desenvolvimento, mas não gerir as companhias. E tem coisa ali que é muito bichada, fora outras que não são bichadas e que não deveriam estar na mão do Estado. Mas, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem há alguns anos uma estatal, nós já falamos dela aqui, chamada Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, CEITEC. Ela faz o quê? Chip para monitoramento de boi. Isso é trabalho do Estado? Já gastou mais de R$ 1 bilhão em investimento, produziu um monte de prejuízo, um monte de explicação para o TCU. E qual é o investimento estratégico embutido nisso? A gente tem no Ministério da Defesa a Imbel, que é uma fábrica de fuzil, pistola, faca, barraca. Aí você fala, não, mas isso é estratégico. Mas espera aí, o navio da Marinha é inglês, o caça da aeronáutica é sueco, o carro de combate do exército é alemão, e a faca é brasileira, o fuzil é brasileiro. Qual é a importância disso, né? Vende esse negócio e o Estado é incrível. Quando começou a privatização no governo Figueiredo, o Estado vendeu 20 empresas e no mesmo período em que vendeu 20 empresas, o BNDES incorporou 6 empresas privadas quebradas, que era uma lógica daquele tempo. Só no governo Sarney a gente soube quantas estatais havia no Brasil. Não se tinha ideia de quantas estatais havia no Brasil. Então, ainda há muita empresa para vender, tem coisa que não tem como vender. Você tem empresas, por exemplo, quando você fala em Petrobras e tem várias coisas para vender ali você tem dezenas de empresas embutidas. Banco do Brasil, se você não for vender o Banco do Brasil, você tem ali algumas coisas para vender, dentro da Caixa tem coisas para vender. Então vamos ver a qualidade dessa lista para a gente olhar e ver o que tem. Certa vez, dando uma entrevista ao Canal Livre, o Delfim Neto, acho do governo Dilma ainda, ele falava, olha, a gente tem 38 ministérios, não sei quantas fundações, não sei quantas autarquias, 140 empresas estatais. É difícil acreditar que não tem espaço para mudar nada, né? Não é possível que está tudo certinho. Opa. Mas é isso, né, Werneck? Então agora essa perspectiva do anúncio feito aí pelo Paulo Guedes, que ele tá num jogo, a gente estava discutindo aqui com a Thaís, né, Werneck? Ele tá passando por um momento delicado de tentativa de oferecer ao mercado e à sociedade uma injeção de ânimo. Mal comparando, né, Thaís? A gente estava falando aqui, ele passa por um momento parecido com aquele que o Manteiga tentava. É claro que o momento do país é diferente, né? Mas, enfim, aquela coisa de vender alguma coisa que chegará no futuro, né? Vender promessa. Eu estava lembrando aqui, Oineg, que o Manteiga ganhou o apelido no mercado de levantador de PIB, né? Porque ele passava meses dizendo, o PIB vai crescer 3%, depois 2%. Os economistas já estavam esperando meio e o cara estava dizendo em 3%. Os economistas estavam esperando 1%, ele falava em 5%. E ele acabou perdendo muito, né? Por causa dessa retórica completamente afastada da realidade. O discurso do ministro Paulo Guedes
ontem para a plateia de investidores, empresários, enfim, que é uma plateia que gosta e aplaude ele de pé, mas de qualquer forma está soando cada vez mais irrealista. Quer dizer, a gente tem aí 9 meses já, quase 8 meses de governo, mas não estou nem falando só do Bolsonaro, mas de ano, né, 2019, que a economia está estagnada, né? Você não acha que esse discurso do Paulo Guedes corre o risco, mesmo que esteja na direção correta, por exemplo, como você colocou aqui, do benefício das privatizações, corre o risco de se perder no tempo, no curto prazo, porque ele não consegue executar as coisas que ele promete? Quem levanta a PIB é iniciativa privada. O governo pode fazer o estádio, colocar grama, pintar o gramado, colocar as traves, jogar a bola lá e dar o uniforme. Mas quem vai fazer gol é a iniciativa privada, são os jogadores. Não existe o Estado jogando bola. Não há a menor condição. E para que a iniciativa privada se disponha a colocar seus jogadores em campo para produzir, precisa ter gente que compre. E não tem gente que compre, o desemprego é alto, o PIB anda de lado, as pessoas olham. Agora, tem uma coisa que é indiscutível, é o seguinte: existe um movimento no planeta Terra de proteção do capital, por um lado, então tem gente investindo a juro negativo para proteger seu dinheiro, alguma coisa como 15 trilhões de dólares, que é mais do que a economia chinesa buscando proteção a juro negativo. Mas existe uma parcela de dinheiro disponível no mercado procurando resultado. Aonde é que eles vão investir? Vão investir na Suíça? Vão investir na Alemanha? Vão investir nos Estados Unidos? Eles procuram dinheiro na Costa do Marfim, eles procuram dinheiro no Benin, eles procuram dinheiro no Brasil também. Agora, eles querem um mínimo de previsibilidade, ainda que estejam dispostos a correr riscos. E correr risco é o seguinte: qual é a regra? Se a regra estiver clara, ele vem. E o Brasil é um país de regras obscuras. As regras elas mudam. O que vale hoje pode não valer amanhã, depois de eu assinar meus contratos. E isso é um problema, insegurança jurídica, aqueles problemas clássicos que não passam pela mão do Paulo Guedes. É um problema que passa pelo Supremo, pelo STJ, pelo TST, pelo juiz de primeira instância, pelo Ministério Público, pelos governos estaduais. Há governos estaduais que assinam compromissos que depois eles não cumprem. O Supremo Tribunal Federal vai discutir esta semana, começando hoje, se o Estado brasileiro, se a União, pode reter repasses de estados que estão com problema para fazer seus pagamentos. Veja se tem cabimento um negócio desse. E pode passar a ideia de que a União não vai poder reter os repasses caso haja uma queda de arrecadação que dificulte o pagamento dos estados. Isso é razoável? Não parece razoável, mas pode passar no Supremo Tribunal Federal. Nesse ambiente de regras pouco claras, quem é que vai fazer um cheque e botar dinheiro na produção? Para quem comprar? Então, estes problemas não passam pela mão do Paulo Guedes. O que ele pode fazer? Reforma da Previdência, reforma tributária, privatização e galinha, cachaça, charuto numa encruzilhada. E torcer para que as coisas comecem a andar da maneira devida. Não tem muito mais o que fazer. Só a Previdência a gente sabe, estanca o déficit. A reforma tributária não vai reduzir a carga tributária. Nós não vamos parar de ser assaltados em 1/3 do PIB para sermos assaltados como éramos em 1/4 do PIB antes, há 20 anos. Isso não vai mudar. Vai simplificar o modelo do assalto. Agora, a racionalidade do gasto público, a redução das despesas, uma análise da qualidade de cada uma dessas despesas, só viria com uma mega reforma administrativa que não está na pauta. O que pode acontecer é uma redução no campo da privatização. Como boa parte das empresas que pode ser vendidas é lucrativa, você não necessariamente vai ter uma economia, você vai ter uma redução da energia do Estado em cima disso e fazer um pouco de caixa, só isso.